Nós estamos no meio do Parque Estadual da Serra da Tiririca, um parque que tem 3.400 hectares aproximadamente e que é um pedaço lindo no estado do Rio, da Mata Atlântica. Olha essa vista! Dessa vista, a gente pode ver um lindo ecossistema e é isso que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente vai estudar ecologia. Nós viemos aqui nessa unidade de conservação para estudar ecologia. Ecologia é a parte da biologia que estuda os seres vivos e a interação desses seres vivos com o ambiente em que eles vivem. Dentro da ecologia, gente, há vários termos específicos que são essenciais para entender mais sobre essa matéria. Então é isso que nós vamos ver agora. O primeiro termo é a biosfera. A biosfera é a região do planeta onde encontramos seres vivos. De uma maneira simplificada, podemos dizer que a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas existentes na Terra e é considerada por alguns o maior ecossistema existente. Ou seja, todo lugar do planeta onde tem seres vivos é considerada a biosfera. Depois da biosfera, a gente vai ver o ecossistema. O ecossistema é um nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo assim um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Essa floresta é um ecossistema. Então, o que é um ecossistema? Um ecossistema é um local onde fatores bióticos e abióticos convivem. Fatores bióticos são aqueles que têm vida, como as árvores e os animais, por exemplo. E fatores abióticos é aqueles que não têm vida, as rochas, o solo, a temperatura, a chuva. Dentro de um ecossistema, a gente vai ter várias comunidades. Uma comunidade é formada por todos os organismos que vivem em uma área em determinado período de tempo, ou seja, todas as populações viventes de uma região, uma comunidade. Alguns autores definem ainda a comunidade como a parte viva de um ecossistema. As comunidades geralmente são formadas por populações. Dá-se o nome de população ao conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área, em um determinado período de tempo. A ênfase na área e no período de tempo é essencial, porque a gente tem que entender que os seres vivos que estão, mesmo sendo da mesma espécie, que vivem em locais diferentes, não formam uma população. Nós fomos conhecer uma população de siris dentro do canal no Recanto de Itaipuaçu, Maricá. Olhem aí. Bom, gente, a gente veio aqui, tá aqui para mostrar para vocês essa população de siris. Essa população de siri é chamada assim porque todos os siris aqui têm a mesma espécie, ou seja, eles são indivíduos que podem se reproduzir e gerar descendentes que podem ter filhos, os chamados descendentes férteis. Esses indivíduos, eles agem nesse ambiente alterando esse ambiente. Essa terra, essa lama já é um solo lamoso e isso faz com que serve de berçário para alguns tipos de peixes. Esse é um nicho ecológico dos siris. Então esses siris têm um papel nesse ambiente e isso é chamado de nicho ecológico. Esses siris estão localizados no seu habitat. O habitat é um termo bastante utilizado na ecologia e diz respeito ao local onde uma determinada espécie vive e desenvolve-se. Ou seja, o habitat é o ambiente propício para que uma espécie possa se alimentar e reproduzir. Cada espécie vive em um habitat específico. Sabe a diferença entre caranguejo e siri? O siri, na verdade, é um tipo de caranguejo. Só que a família dos siris, que é chamada família Portunídea, ela tem essas patas traseiras voltadas para a natação. Então todos os siris sabem nadar
enquanto os caranguejos conhecidos com esse nome não sabem, porque essas patas traseiras são voltadas para o ambiente terrestre, são voltadas para andar. Muito interessante, né? Bom, assim como esses ciris desempenham um papel, seu nicho ecológico dentro do ecossistema deles, os seres vivos desempenham diferentes papéis dentro de um ecossistema e ocupam diferentes níveis tróficos, podendo ser produtores, consumidores ou decompositores, quando eles decompõem a matéria orgânica. Isso forma várias teias alimentares dentro dos ecossistemas. Dentro de um mesmo ecossistema, nós vamos encontrar as relações ecológicas, ou seja, os seres vivos eles vão estabelecer relações e conviver dentro de um ambiente. Essas interações acontecem entre os seres vivos, podem ser relações intraespecíficas, que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, e relações interespecíficas, que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. As relações interespecíficas entre espécies podem ser harmônicas, cheias de paz e amor, ninguém briga, onde não há prejuízo para ambas as espécies, e desarmônicas, onde alguma espécie vai se prejudicar. O mutualismo é uma relação harmônica onde indivíduos de espécies diferentes interagem e ambos se beneficiam. Pode ser facultativo ou obrigatório. Os exemplos de mutualismo é o líquen, que tem um mutualismo obrigatório, e o caranguejo eremita e a anêmona do mar, onde o mutualismo é facultativo. Outra relação é o comensalismo. O comensalismo é quando indivíduos de espécies diferentes interagem e apenas um deles é beneficiado com essa interação, mas sem causar prejuízo ao outro. Como, por exemplo, os urubus, que se alimentam dos restos de alimentos jogados pelo homem no meio ambiente, e os pássaros, se alimentando do resto de comida que ficam dentro dos dentes dos jacarés, certo? Agora, as relações desarmônicas entre espécies diferentes, ou seja, interespecíficas. Algumas espécies podem causar prejuízo a outras. O amensalismo é uma relação desarmônica onde o organismo libera compostos que impedem ou inibem o desenvolvimento de um organismo de outra espécie. Um exemplo são os fungos, que liberam substâncias que causam a morte de certas bactérias. Outra relação desarmônica é o parasitismo. Um organismo parasita retira de outro hospedeiro os nutrientes necessários para sua sobrevivência. Um exemplo é o piolho. O piolho pode causar doença no ser humano. Então, ele é um parasita dos seres humanos. O predatismo é quando um organismo mata e alimenta-se do outro, de outra espécie. E um exemplo é o leão, quando se alimenta de uma zebra. A competição. A competição pode ocorrer quando indivíduos de espécies diferentes brigam por recursos, como alimento e espaço, em determinado ambiente. Vários herbívoros vivendo em uma área pode causar competição, por exemplo. E as relações dentro das espécies, as relações intraespecíficas. Elas podem ser harmônicas ou desarmônicas.
A sociedade. A sociedade é quando os indivíduos da mesma espécie cooperam entre si e estabelecem uma divisão de trabalho. Nessa relação ecológica, não há união física entre os indivíduos, mas um exemplo é a sociedade das abelhas, onde a rainha põe os ovos e as operárias são responsáveis por proteger e alimentar a colmeia. Uma colônia é quando os indivíduos estão anatomicamente unidos, podendo ocorrer ou não a divisão do trabalho. Um exemplo é a caravela portuguesa. Nessa caravela, cada indivíduo tem uma função nessa colônia. O canibalismo. Um indivíduo mata e alimenta-se do outro da mesma espécie. Um exemplo é a fêmea do louva-a-Deus, que alimenta-se do macho após a cópula. A competição. Indivíduos da mesma espécie competem por recursos, tais como alimento, área, parceiros. Um exemplo são os lobos brigando por território. Temos que preservar ao máximo o ecossistema que a gente tem. Mas você também pode ter um ecossistema na sua casa. Para ter um ecossistema em casa, você pode ter um jardim, um aquário e pode também construir um terrário. Mire no QR Code e assista a aula da professora Silvane, onde ela ensina a construir um terrário muito maneiro. Então é isso, galera. Um beijão e até a próxima aula.